Pronto, Ok. iniciamos. Boa tarde a todos. Com a palavra, o professor Robson. Boa tarde, olha que chique. Eu não sei se quando eu compartilho janela, adianta eu ficar com a minha câmera ligada? Adianta, a gente consegue ver Ah, tanto os slides quanto você. menino, que chique, olha. Muito chique isso. Mas eu não vou ficar toda hora aqui para deixar a paisagem mais lúgubre. É só porque, como hoje é o nosso último encontro da nossa série, né? Falando sobre essa coisa de narrativas, isso não quer dizer que a gente vai perder o contato, tá certo? Vocês têm o meu WhatsApp, se precisarem de alguma coisa, eu vou logo escrever aqui de novo. Espera aí. Não apareceu nada aí? Apareceu os seus slides. Tá. Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu só botar o meu WhatsApp aqui para eles. E elas. Se quiserem depois algum contato, a gente pode pensar, né? O que acontece? Narrativas, tá certo? A gente está arranhando uma superfície que é uma disciplina de um semestre, e na disciplina de um semestre ela ainda tem depois ramificações, tá? Ela é uma área bem mais extensa, obviamente, do que aquilo que nós estamos vendo, tá? Dependendo das abordagens que faz. Alguns professores gostam de trabalhar narrativa pegando pela questão da semiótica, pegando por outros enfoques, né? Eu procuro trabalhar muito nesse sentido mais prático e no sentido correndo risco assim de cometer inúmeros pecados, uma visão mais vinculada a essa coisa mais pragmática da utilização, vamos dizer assim, dela como um conjunto, um sistema, né? Um sistema de técnicas, como uma ferramenta, né? Se a gente quiser pensar como um instrumento. Então, essa é a pegada que a gente está dando. E por que é que a gente tem teve esses 4 encontros, né? Vai ter o quarto hoje, porque depois vocês vão atrás de tentar compor o livro-jogo, e aí a gente acreditou que com algumas técnicas assim de narrativa, vocês teriam condições de alavancar mais. Eu não vou deixar de dar algum retorno para vocês das atividades todas que vocês fizeram, vou olhar de uma forma mais técnica, prometo isso, tá certo? E a Lu aí está aqui do lado, né? Tem como me cobrar, e vou olhar, já mostrei para ela assim que eu estou tentando tabular, né, ver as formas como vocês pegam para mostrar para vocês depois, né, fora o curso esse que vocês estão fazendo, mostrar para vocês depois como tem coisas em comum, coisas que acabam se colocando de uma forma como né, como a gente pensa a narrativa. Então eu vou agora colocar para vocês aqui os slides, e hoje a gente vai especificamente trabalhar muito fortemente, já então, juntar essas coisas todas e encaminhar, não é, para vocês terem conhecimento de técnicas do livro-jogo. Então é isso que a gente vai tá fazendo. E a história de vocês, como, né, já está acontecendo, né? Vocês já têm uma história para tocar para frente, vocês já têm alguns elementos que vocês acharam interessantes, já vieram colocando coisas. Eu acho que todo mundo, pelo menos os que eu tenho interagido, está tendo uma boa sacada assim, de qual é a pegada dessa linha de narrativa que a gente está trabalhando, né? Uma linha narrativa mais pragmática, né? Agora, uma coisa que é crucial, tá certo? E vocês vão depois trabalhar com o livro-jogo, é esta palavra que está aqui na imagem de vocês, ó. Tá certo? Essa palavra aqui, gente, ela é crucial. Por mais que tenha, assim, inúmeras definições do que é um jogo, tá certo? Todas elas têm alguns elementos em comum. Eu não vou trabalhar com todos da ideia de jogo, porque daí isso vai fazer parte de um trabalho nosso vinculado à gamificação. Mas as escolhas é chave, tá certo? Compor uma narrativa com escolhas é chave. E o que define, vamos dizer assim, a importância dessa escolha? Porque você vai estar começando a ler um determinado parágrafo da história de vocês, eu vou estar lendo, e vou me deparar com uma pergunta em algum momento. Você está lá numa casa fechada, né, dentro do bairro lá.
Aí vem a pergunta, você vai olhar pela janela ou você vai sair pela porta? Então, aí quando você diz assim, eu vou sair pela porta, aí isso vai te jogar num parágrafo diferente do meu caso, se eu disser que eu vou ficar olhando pela janela. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Isso é muito importante, tá? Escolhas. E as escolhas, elas só se tornam significativas, isso é uma técnica de narrativa, tá? Eles chamam de meaningful play, né? Quer dizer, que é quando você efetivamente tem uma escolha e uma dedicação efetiva, né? Que ela te dá algum retorno, tá? É um phrasal verb que se usa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando alguém faz alguma escolha, vocês que vão estar escrevendo o livro-jogo ou o jogo, isso precisa ter alguma repercussão na história do personagem, tá? Isso é muito importante. Você fazer uma escolha e não dá em lugar nenhum, não dá em nada diferente, isso acaba gerando uma quebra no engajamento e acaba gerando uma quebra no elemento de significação do jogo para a pessoa que está brincando, tá certo? E eu falo brincando aqui no sentido de que eu acredito que se pode aprender efetivamente brincando. Então, isso é muito crucial. Eu vou botar aqui um caminho. A escolha, de fato, ela tem mais elementos que precisam tomar cuidado, mas eu não quero atolar vocês em conteúdo, quero avançar aqui a conversa nossa. Muito bem. O que acontece, então? Aqui, vocês têm um quadro. Vocês estão conseguindo visualizar o melhor possível esse quadro? Eu não sei se ele está claro. Fiquei com medo, principalmente para quem está no celular, entendeu? Mas vamos ver. Vamos seguir, tá certo? Que sim, viu, amor? Tá bom. Então vamos lá, O que tem esse quadro aqui de curioso, tá certo? Esse quadro aqui tem de curioso é o seguinte: cada um desses bichinhos aqui, que tende a ser um quadrado com pontas arredondadas, ele é um número de um parágrafo, tá certo? Então aqui é o parágrafo 1, estão vendo? Aí depois aqui, vamos procurar o parágrafo 2. Aqui é o parágrafo 7. Bom, em algum lugar do planeta está o parágrafo 2, certo? O que acontece? O que eu quis mostrar para vocês? Ou o parágrafo 2 não tinha nenhuma escolha, também pode ser isso. Aqui é o parágrafo 3, estão vendo? Então, quando você está fazendo a leitura, aqui ele já te dá uma possibilidade de escolha, se você fizer a coisa A, você vai para o parágrafo 24. Se você fizer a coisa B, você vai para o parágrafo 28 ou 29, não estou enxergando. Agora quem não está enxergando sou eu, certo? Muito bem. Aí, do parágrafo 29, você vai contar mais um pouco da sua história, e daí depois ele vai te perguntar, se você fizer A, de novo, você vai para o parágrafo 4. Se você fizer B, você vai para o parágrafo 35. E cada um deles tem histórias, vamos dizer assim, definidas. Eles têm uma história. Em geral, esse aqui foi uma estrutura tirada de um livro-jogo clássico, né? Foi o primeiro, efetivamente, livro-jogo. Então, eu estou mostrando para vocês a estrutura de escolha mais básica, que vai variar sempre entre 2 e, no máximo 3 elementos de escolha, tá? 3 elementos de escolha, inclusive, se a gente for procurar aqui, é mais raro, mas é entre 2 e 3 sempre. O que quer dizer isso? Ou você escreve, o fulano saiu caminhando pela rua, correu e virou uma esquina. Se você olhou para cima, vá para o parágrafo tal. Se você continua olhando para frente, vá para o parágrafo tal. Se você olhou para baixo, vá para o parágrafo tal. Então, quer dizer, essas 3 coisas, elas precisam ser, vamos dizer assim, claras quando forem 3 escolhas. Então, eu estou imaginando que vocês estão entendendo como é que se vai desenvolvendo o livro-jogo, tá? Agora, o que acontece? Essa parte aqui que está em verde, essa parte aqui que está em verde é o eixo principal que leva, o único eixo que vai levar efetivamente ao desfecho completo do livro-jogo, tá certo? Os outros, eles têm uma série de elementos, mas eles sempre têm uma interrupção ou um final. Como é um livro que o fulano vai estar brincando, tanto faz ele voltar, né, e começar de novo a história, e daí saber que, ali eu não vou escolher o parágrafo tal, ou então ele experimenta, né? Eu não sei como é que vocês vão pensar o livro-jogo de vocês.
Mas o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, ó, esse verde mais em negrito aqui, ó, é um eixo de história principal. Então, os parágrafos aqui eles estão todos encadeados, o cara fez isso, ele tem que fazer o 29, depois ele tem que fazer o 4, depois ele tem que fazer o 17, tarará, ele chega no final. Então, tem uma história que é... Opa! Tem uma história que é direta. Agora, vamos lá. Todo o livro-jogo tem esse que está em vermelhinho, tá? Histórias que... Deixa eu voltar de novo para o grandão, né? Todo livro-jogo que tem esse vermelhinho aqui, ó, que é uma história, é porque você vai colocar um final possível aqui, tá certo? Então, o que acontece, ó? Você tem aqui, ó, por exemplo, se o fulano escolheu o parágrafo, está no 35, né? Ele está no segmento do texto de vocês, número 35. Se ele escolheu 4, ele ainda tem condições de retomar pelo eixo principal, ou então ele vai fazer um desvio e vai chegar de novo no eixo principal. É uma possibilidade. Mas se ele escolher no 35 o 10, o parágrafo 10, ele vai chegar num final possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quer dizer, o que é um final possível? No caso desse aqui, é uma história envolvendo, assim, aquela coisa meio tipo Senhor dos Anéis e tal, mas tem um lance com os bichos feios lá. Então, logo no início, se o jogador do livro-jogo escolheu que vai seguir o cara junto com a carroça e vai até um tal de um castelo que ele tinha que ir, o jogo vai dar andamento. Mas se ele resolver ficar na floresta onde ele estava, inevitavelmente ele vai ser atacado por esses bichos, e aí vem um parágrafo lá dizendo assim, bom, você morreu, porque acabou que você não chegou em algum lugar, tá certo? Aí o cara volta e faz o 29, porque ele só tem 2 opções. Aqui é a mesma coisa, se ele escolheu o 35, né, e ele chegou aqui no 35, se ele não escolheu o 4 e escolher a opção 10, ele vai chegar num outro final possível. Então, os finais, eles te dão mais um pouquinho de... Essa entrada, essa profundidade aqui no final, tá? Vocês é que vão definir. Mas vocês podem ver que eles, em geral, usam assim, ó, decisão, mais 1 ou 2 parágrafos, um parágrafo em geral, final possível, ó. Decisão pelo 37, aí mais um parágrafo aqui no 37, né? Decidiu do 37 pelo parágrafo. E aí, agora aqui, final possível. Mesma coisa aqui, saiu, uma andadinha no texto, final possível. Uma andadinha no texto, final possível. Esse final possível, gente, ele não precisa ser representado por uma situação de eliminação do jogo ou do personagem. Conforme for, vocês podem botar aqui que ele foi pesquisar uma determinada coisa na área da geografia, foi pelo caminho 32, e o final aqui é um final alternativo, quer dizer, ele acabou descobrindo outras coisas, era para ele procurar determinado tipo de solo, mas ele chegou numa resposta e ele chegou em outro tipo de solo. Aí você vai no livro dizer para ele, olha, você estava procurando o solo tal, mas o único solo que você encontrou nessa escavação, seguindo por aquela gruta, foi o solo tal. Vocês estão me compreendendo, né? Isso é muito importante que vocês entendam, porque quando vocês sentarem para escrever, vai ser muito legal se vocês puderem ter essa imagem com vocês, para vocês sacarem como é que vocês vão escrevendo, tá certo? Essas escolhas. E é claro que essa numeração aqui eu tirei desse livro-jogo. Vocês vão criar a numeração que vocês quiserem, ou então seguir essa numeração aqui. Principalmente se a gente achar o número 2. Quando alguém achar, me avisa. Porque eu acho que eu pulei o 2 quando numerei. Ah, tá aqui, ó, o 2, olha. Olha só que interessante, ó. O número 2, que está numa escolha, está lá no final das histórias. Quer dizer, chega num ponto aqui do livro, tu está no 36... Tu está no parágrafo 36 do livro, ele te remete para o livro 2, manda você voltar e abrir uma página que está lá pertinho do início. Tá certo? Para onde é que remete o livro 2? Ou ele vai... Não tem jeito, o livro 2 leva para o final possível. Não tem como retornar do parágrafo 2 para o eixo principal, sacaram? Robson, Tá? tem algum exemplo que você Então, isso é muito importante que vocês tenham, tá? Esse desenho aqui antes de vocês começarem a escrever. Vamos ver isso aqui agora num zoom. Robson? Oi? Tem algum exemplo que você vai mostrar, assim, na prática, de como é que isso funciona num livro, jogo de verdade? Tem aqui. Ah, tá bom. Tá certo? Eu acho que vai ficar bem claro, ó. Aqui nesse slide você já vai, nessa imagem você já vai vendo, ó. Você inicia a sua história, né? Está caminhando pela rua e tal e tal.
Aí você pode ir por aqui ou por aqui, tá certo? Se você vier por aqui, ó, aqui você chegará a um final, um obstáculo intransponível. Então, o cara foi, leu o parágrafo, vamos chamar isso aqui agora de parágrafo 2, tá? Leu 1, passou para o 2, quando chegou no 2, ele tem duas opções, 3 ou 4. Opa, eu aperto o botão. 3 ou 4, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Se ele fizer a opção 3, ele vai chegar no final possível. Se ele fizer a 4, ele volta para o eixo principal de vocês, entenderam? Porque é esse eixo que vocês querem trazer o fulano para caminhar. Eu espero que vocês tenham entendido. A mesma coisa vai se repetir a cada segmento do texto de vocês. Chegou aqui, pronto. Aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Lembra? 1, 2, 3. Chegou aqui, tá? Que é o número 4. No 4, ele pode ir para o 5 ou 6. Mas se ele for para o 5, eu não é o 5, não é o que eu quero, tá? O que eu quero que siga é o 6. Quando chegar no 5, eu empurro ele de novo para cá, para o 2. Aí ele é obrigado a vir para o 3, de novo. 4, 5. Olha, 6. Deu para entender? Isso se repete o tempo inteiro. Vocês têm um eixo que vocês querem que a história siga. Qual é o eixo? 1, 3, 4, 6. O restante ou leva vocês de volta ou cria um final possível. Tanto faz. Então, essa é a ideia. O fulano chegou numa rodoviária, ótimo. Você vai ter que pegar um ônibus, você vai ter que pegar um ônibus, está escrito aqui. O ônibus tem o verde e tem o amarelo. Se pegar o amarelo, você vai para a cidade de Brasília. Se você pegar o verde, o ônibus estraga e você é obrigado a pegar volta. Sua única opção agora é o jogo amarelo. O ônibus amarelo. Vai fazer um caminho mais comprido para a sua cidade. Aí você pegou o ônibus. Aí você foi para Brasília. Quando você chegar em Brasília, tá certo? Você vai ver a seguinte, mas esse ônibus aqui, que ele vai chegar em Brasília, mas não vai adiante. Se ele não vai adiante, final possível. Você vai ter que arrumar o seu trabalho em Brasília, porque o ônibus não vai vir adiante, você está sem grana. Mas se ele chegar em Brasília, ele pode também fazer a opção aqui do número 6, e o número 6 vai dizer assim, olha, você deu de cara com a possibilidade de um trabalho. Entenderam? Ou estou falando... Bom, eu estou imaginando que vocês estão entendendo, tá? Quando vocês não estiverem entendendo, coloquem no chat, ou então abra o microfone e dê um toque para mim, tá bom? Então, ó, essa coisa que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Esse eixo aqui, ó, 1, 2, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Opa! Tá certo? Ele volta... esse pedaço aqui, ó, que está aqui nesse círculo, que faz parte daquele grandão que vocês estavam vendo, certo? Então, essa equação aqui, ó, ela se repete o tempo inteiro, com uma única possibilidade, que é essa daqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, tá certo? Vocês veem que ele tem... Não, ele nem tem 3 opções, continua sendo 2 opções, é que uma delas volta. Então, nessa estrutura, o tempo inteiro eles estão trabalhando, você está trabalhando com esse eixo de 2 opções. O volume de opções que você coloca numa escrita vai fazer com que essa árvore aqui fique cada vez mais complexa. Então, é uma opção sua, mas pode ter quantas opções você quiser para o cara tomar a decisão dele. Vocês estão entendendo direitinho, né? Hoje nós vamos gastar a maior parte do tempo nossa praticando. Branca, eu acho que o que tu estava querendo era um livro-jogo de fato, né? Deixa eu ver aqui. Na realidade, um exemplo mais concreto para poder entender o que é um livro-jogo. Não sei se você trouxe. Não. Eu acho que agora eu entendi o que tu queres. Mas eu tento pegar ali um livrinho-jogo já. Então, vocês, até aqui, eu gostaria de saber de todo mundo que está na sala, tá certo? Que são 9 pessoas, contando eu e a Lu, então são 7. O 7, por favor, me coloquem alguma coisa no chat dizendo se vocês estão entendendo a teoria até agora. A Isabel diz que está dando para entender, o Perinto diz que sim, perfeito. Tá. O Hernandes está entendendo. Tá. O Cleison também, a Baunilha Rosa também. Então, pronto. Não é uma coisa assim, parece um negócio bem complicado, assim, quando você olha a árvore toda montada, mas você vai ver que não é o caso, tá?
Inclusive, você, se não quiser se achar que, vou me confundir, não dá para voltar, você coloca um final possível. Não tem problema. Faz um final possível. Mas a ideia do livro-jogo é essa, é você se defrontar em determinados parágrafos. Inclusive, gente, tá? Você pode andar 1, 2, 3, 4 parágrafos e daí você colocar uma escolha. Então, não precisa ser um parágrafo e uma escolha, um parágrafo e uma escolha, um parágrafo e uma escolha. Você pode desenvolver mais de um parágrafo, pode desenvolver mais parágrafos, 1, 2, 3, e aí sim uma escolha. Isso vai depender completamente de vocês. O que a gente nota quando pesquisa os livros-jogos é que eles estouram no máximo em 3 parágrafos e daí vem uma escolha. É como se essas escolhas elas gerassem um dinamismo na leitura. Isso é uma coisa bem, bem palpável. Tá certo? Quando o fulano vai lendo demais, assim, lendo muito, ele perde um pouco o pique de que ele está no livro-jogo, tá certo? Inclusive aqui, ó, quando você chega, deixa eu voltar para a tela grande. Pronto, ó, inclusive aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Olha aqui quantos passos ele dá antes de chegar, ó, ele aqui, ó, ele saiu do rumo do 11 e escolheu 25, tá? Aqui está o exemplo que eu estou falando agora, ó. No 25, empurra ele para o 3, no 3 para o 14, só do 14 é que ele vai para o final possível, tá vendo? Então ele dá 1, 2, 3, 4 passos antes de chegar no final possível, né? Ele vai ler mais do livro antes de perceber que está num caminho que não é o caminho que a gente espera que ele esteja, tá? 1, 2, 3, 4. Desculpa. Oi. Se você quiser, eu tenho um que a gente fez no Twinery, que é um que eles vão ter que fazer também, né? Utilizar esse software. Se você quiser, a qualquer momento eu posso mostrar aqui. Na hora que você então quiser. mostra, vamos mostrar. Vamos mostrar agora, um bom momento agora, para eles verem o concreto. Daí tu vai pegar a apresentação? Vou tentar pegar, compartilhar minha tela, tá bom? Tá, então eu saio da minha? Não sei ainda, vamos tentar com as duas? Tá. Fiz o compartilhamento. Tá aparecendo tanto a sua quanto a minha. Tá, e agora? E agora eu venho para cá. Dá para ver? Dá. Quer dizer, Pronto. eu consigo. O pessoal consegue? Aí eu não consigo ver, só se eu sair daqui. Pronto, pessoal vê. Então, aqui é o esqueleto do jogo, que é isso que você está mostrando, né? O pano de fundo, né? Isso. Pronto. Aí, quando eu for jogar, vai aparecer assim. Então, aqui o nome do jogo é Caça ao Tesouro. A gente tem um textinho, tem uma imagem da América do Sul. Aí eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem. Ó, o ano é 2055, você está em uma realidade alternativa, tudo é diferente. Você é um explorador contratado pelo governo para achar um artefato indígena procurado por vários contrabandistas. O governo tem um mapa e é por isso que o artefato ainda não foi encontrado. Como você é de confiança do governo, receberá o mapa e será deixado em um local estratégico para fazer suas escolhas. A hora é agora. Escolha para onde você quer ir. E aqui você pode escolher norte, sul, leste ou oeste. Então, aqui você tem 4 possibilidades de escolha. Então, vamos supor que você escolha ir para o norte. Aí aqui tem, você está no norte, são árvores de grande porte, com bastante sombra embaixo das árvores, um clima meio abafado, com nuvens e chuvas constantes. Como esse clima se caracteriza? E aí você tem 2 opções. Você pode colocar um clima equatorial ou um clima semiárido. Vamos colocar o correto, né? Equatorial. Pronto. Aí tem mais coisas na história, assim vai andando, né? Você se deparou com 2 caminhos. O caminho da esquerda apresenta árvores marcadas em vermelho, da direita, árvores marcadas em azul. No mapa é solicitado que você siga o caminho com marcas frias. Qual deles você escolhe? Suponha que você escolha vermelha. Então, vermelho dá ideia de perigo, por isso você está pendurado sobre um abismo. Para se salvar, clique no SOS. Aí só tem esse SOS, você volta, e aí você sabe que o correto seria as marcas azuis, que são as cores frias. E aí continua a história, certo? Mas não tira daí, não. Deixa eu comentar um pouquinho.
o que aconteceu aqui no livro-jogo dos meninos, tá certo? É que vocês viram que eles investiram pouco na narrativa, no texto. São praticamente perguntas, imagens e tomada de decisão. Perguntas, imagens, tomada de decisão. Então, eles trabalharam mais fortemente na questão de envolver o pessoal com um exercício, vamos dizer assim, de perguntas e imagens, e esse exercício de perguntas e imagens tinha que dar uma solução ali no final. Se vocês quiserem, vocês podem, porque aqui eles tiveram um tempo bem limitado, né, para fazer, não teve essa história? Não. Branco. Esse aqui não foi limitado, não. Esse aqui a gente trabalhou bastante e não Pronto. foi uma necessidade mesmo de ser assim. É uma estrutura Tá. que a gente escolheu. Pronto. Ó. Então, essa estrutura escolhida é uma estrutura que ela não está, vamos dizer assim, fortemente valorizando o aspecto narrativo. Ela tem uma narrativa, e daí logo depois tem uma imagem, logo depois tem uma escolha. Você vai por aqui ou por ali. E dá a chance, né? A sacada que eu achei também muito legal na história é de você ter assim, eu chamo o SOS. Tá certo? Quer dizer, chamou o SOS e você conseguiu, vamos dizer assim, voltar para a sua escolha anterior e aí tentar pegar um caminho que não leve àquele final. Então, essa preocupação com o SOS é bem legal. Outra coisa. Aqui, ó, Branca, tu podia voltar na primeira estrutura das imagens? Das imagens estruturadas. Essa aqui, né? Aí, pronto, ó. Aqui, ó, olha como é que ficou estruturado esse aqui, ó. Aqui, você chega aqui e pode voltar. É isso que dá dando a entender. Você chega aqui e daqui, você só tem um caminho. E esse caminho que você tem leva para cá ou para cá, e esse aqui te permite voltar. Eu vou agora botar... eu queria botar a apresentação que eu estava mostrando, porque é o seguinte, ó, eu queria mostrar que essa forma de narrativa não tem errado, não tem certo, viu, gente, nessa história toda, tá? Deixa eu ver a minha tela. A minha apresentação ainda está aí com vocês, né? Tá sim, só ela tá pequenininha. Tá, agora ela vai ficar maiorzinha. Isso. Ok, né? Então, o que nós temos aqui agora? Olha aqui. Lá você tinha aquele guarda-chuva que levava para um canto e voltava, ou então levava para um canto e ia para frente, tá? Nessa proposta que a gente está colocando, é uma narrativa um pouco mais complexa, é um pouco mais de investimento na história. E o investimento na história pode te dar a chance de trabalhar com mais elementos de conteúdo, vamos dizer assim, tá certo? Não tão forte nessa coisa das perguntas, vamos dizer assim, mas sim de escolhas narrativas mesmo. Tá? Então, isso é uma total escolha de vocês. O que eu sei é que quando a gente usou aquele lá, né, Branca, o anterior, foi super divertido e deu um super engajamento, não foi? Foi sim. Né? Deu um super engajamento, funciona, tá certo? Ou vocês também podem trabalhar com investimento maior em narrativas escritas e ainda teria a possibilidade de vocês fazerem uma doideirinha básica, que seria a seguinte, o fulano chegar num determinado ponto e só ter uma imagem. E aí ele precisa ficar pensando, você tem ali embaixo as respostas de andamento, que seriam as escolhas, né? Escolha A ou escolha B, não é? E a escolha A vai poder estar escrito assim, você vai sair pela porta? Você não vai sair pela porta e vai ficar dentro da sala. Só um exemplo. Tá? Então, você não tem nada escrito dizendo o que ele deve fazer. Você simplesmente pode desenhar um bicho-papão vindo num corredor e uma porta, e ele do outro lado da porta. E aí, lá embaixo, vem a pergunta, né? Você vai sair pela janela ou você vai ficar dentro do quarto? E ele tem que deduzir que o bicho-papão está chegando no quarto onde ele está. Entende? Você pode brincar na narrativa. Quando a gente fala a palavra narrativa, gente, a gente não quer dizer só narrativa escrita, tá? Num lance ainda mais elaborado, você pode trabalhar com sons. A tela pode ficar toda escura e você faz, por exemplo, um barulho de passos arrastando uma corrente. Aí o cara tem que pegar e fazer a escolha dele. Também é uma narrativa. Só que você vai estar dando chance para o cara pensar a narrativa dentro da cabeça dele. Ok? Então, essa é a ideia. Eu não sei se o Twine dá essas possibilidades, tá? A Lu entende mais desse software.
Mas, de qualquer modo, eu quero dizer para vocês que quando nós falamos narrativas, nós podemos falar em textos, nós podemos falar em imagens. Imagens, ó, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, ela contém uma narrativa. Pode se desenvolver uma narrativa sobre essa imagem. Ela diz alguma coisa que, para vocês interpretarem essa imagem, vocês estão fazendo narrativas dentro das cabeças de vocês. Então, essa é a ideia. E eu também poderia não trabalhar nem com imagem, nem com letras, e trabalhar efetivamente com sons. Tá certo? Isso cansa de acontecer em filme, em jogos, né? O filme está uma tela preta lá e você só ouve um barulho de alguém sendo atacado, ou de uma pessoa rindo, e você vê só uma tela preta. Então, você infere a imagem que vai ter na sequência. Tá? E isso também é interessante, trabalhar com a ideia de visualização, com a ideia de sons e com a ideia de texto escrito. Né? Essa é uma coisa de vocês, tá certo? Então, Branca, eu acho que agora ficou mais concreto para eles esse processo, né? Então, o que nós vamos ter agora? Oi? Não só para concordar com você. Ah, tá. Então, o que nós vamos ter agora? Nós estamos... Eu dei meio que um sprint aqui na conversa, tá certo? E eu queria dar para vocês até as 14h45, para vocês montarem só 2 parágrafos de uma história, tá certo? E aí, eu deixo essa telinha aqui aberta, e eu queria que vocês montassem só isso aqui, assim, ó, só um pedaço aqui, ó, esse parágrafo 1, 24, 29, e um final possível e um segmento possível. Só isso. Sempre aproveitando aquela história de vocês, tá certo? Vamos fazer esse exercício agora. Vocês têm agora, então, são 14h37, tem até as... quanto? 42, tá certo? Até as 14h42 para fazer isso. Não, agora deixa eu só fazer uma pergunta. 14h47, oi. Você quer que eles apresentem no formato escrito ou no formato de imagem? Não, eu quero agora só escrito. Tá certo. Eu quero só que escrevam a historinha para eu ver como é que tá para eles a questão de como chegar na escolha vinculado à temática que eles escolheram. Tá bom, então você quer que apareça como se tivesse com os hiperlinks? Eu quero que bote assim, ó, Paulo foi na praia, número 1, tá certo? Ele entrou logo na água ou ele ficou parado na areia? Aí é a escolha, né? Entrou logo na água, vai para esse, vou para areia para esse. O que acontecia se ele entrar na água logo? Ah, tá cheio de água viva, final possível. Você tá machucado e foi para SAMU. Entendeu? 29. Estando na areia, você parará, desenvolver um pouco da história. É o texto com bifurcações, né? Com as escolhas. Né? Eu preciso de um texto com bifurcações, pelo menos uns 2 ou 3 níveis aqui, só para a gente ver como é que vai ser o encadeamento que vocês vão dar. E o texto, aproveitando a história de vocês. Isso é imprescindível. Ok? Começou então. Vamos lá, gente. Vocês têm 49, 52.
Olha, o professor Robson estendeu um prazo e nem se lembrou da extensão. Acho que enquanto isso vocês podem ficar fazendo aí, liberando a criatividade, viu? Mas eu marquei com eles 14h52, viu? Ai, foi, pois eu tinha entendido que era 47. Não, 52. Teve uma retomada, porque a gente falou um pouquinho, aí eu mudei. Ah, então, beleza, 14h52. eu que me De olho equivoquei. aqui. Opa! Desculpa aí. Já acabou de dar os 14h52. Pessoal, tá na hora. 14h52 está na hora. Vamos ver quem de vocês já avançou. Quem vai contar primeiro a história para nós aí? Ó, vai ter que ser via microfone, tá certo? Por conta do fator tempo, tá bom? Então eu preciso que vocês me coloquem por microfone. Aí, a partir de agora, vocês já podem colocar. Quem gostaria de começar? E quem tiver escrito, se quiser tentar escrever, recortar e colar e colocar no chat, né, Luciana? A gente Eu pode leio. tentar dar uma lida. Eu posso ler, não tem problema. Mas vai ser muito legal que se puderem fazer pelo microfone. Quem começa? Posso começar aqui, professor. E quem é que está falando? Peraí. Gleison. Oi, Gleison. Manda ver. Ok. Então, vou começar a narrativa e depois a questão das escolhas, né? Tá, mas aí Mais tu ou faz menos o seguinte, tá, Gleison? Tu fala, escolha A, B ou C, e aí Sim. tu deixa a gente fazer, tá? Ah, tá bom. Falou, vamos ver. Não, é porque, na verdade, eu comecei aqui, mas falta concluir. Tem nada não, vamos lá, vamos ver. Mas a questão da escolha em si está feita aqui. Caminhando entre as estantes de livros, os títulos vão saltando aos olhos, convidativos, enigmáticos, estranhos. Cada um pode levar ao mergulho num mundo especial. Mas André não procura qualquer livro, está interessado em padrões incógnitos, muitos destes já revelados por mentes curiosas como a dele, mas que exigem do interessado uma persistência corajosa, resiliente, para emergir na natureza da linguagem luminosa que indicará a beleza oculta por trás daqueles símbolos. Sobre a mesa da biblioteca, ele dispõe alguns livros. 2 deles chamam a atenção numa clara sugestão mental. A. Aritmética de Diofanto, contendo observações por Pierre de Fermat. B. O Fantástico Mundo dos Números, de Ian Stewart. Qual dos livros André vai escolher para ler primeiro? Aí vem as escolhas, né? Peraí, aí vamos dizer que eu escolho a B. Aí se escolhe o A e vai para o parágrafo falando sobre o aritmético de Diofanto e a experiência dele nessa leitura. Se ele escolhe o B, vai para a experiência da leitura com o Fantástico Mundo dos Números. Pronto, Robson. Tu desligou o microfone? Desligou. Ah, é isso. Aí na escolha A vai começar a andar por um determinado tipo de conteúdo, pela escolha B ele vai pegar uma abordagem a partir de outro ponto de vista. Gleison, é isso que eu entendi, tá certo? Ambos eles vão direcionando pelo mesmo conteúdo para trabalhar, mas 2 fontes diferentes. Aí numa delas no A, eu vou trazer as informações dele com a experiência, fazendo a leitura do livro do Diofanto, onde vai ter lá a citação do Pierre de Fermat, aquela brincadeira que vai dar origem à continuidade da história. Lembrando que tu pode avançar, Gleison, um pouco mais se eu fizer a escolha B, e se tu precisar voltar no primeiro autor, lá em um determinado parágrafo, tu volta para aquela outra, entendeu? Sim. Isso aqui é a jogada. Muito legal. A Baunilha Rosa, ela fez aqui a dela também. Posso ler? Manda. Então, durante suas férias em Salvador, Rodolfo Teófilo recebeu uma carta narrando a situação caótica em Fortaleza, por conta da epidemia de varíola. Esforços sanitários eram urgentes naquele momento para combater a enfermidade. Rodolfo deseja voltar imediatamente ao Ceará, mas a sua esposa Raimundinha alega estar temerosa pela saúde do marido, um homem de compleição franzina. O que Rodolfo decide fazer? Ouve os pedidos da esposa e promete esperar diminuírem os casos de varíola antes de voltar ao Ceará,
ou argumenta com a esposa que entende a sua preocupação, mas decide voltar imediatamente ao Ceará. O que você quer, Robson? 1 ou 2? Eu vou pegar 1. O 1. Pois, pegando 1, você tem como resposta: Rodolfo não consegue dormir naquela noite, tamanha a aflição com a sua amada terra, e decide conversar mais uma vez com Raimundinha. E aí, conecta com o 2. Pronto, é isso. É isso, muito bom. Muito legal. Vocês entenderam já a lógica da coisa toda. Muito legal. Pronto, aí o Hernandes também fez. Posso ler? Vamos lá. Você está na biblioteca. Você vai ficar ou sair? O que você quer? Ficar ou sair? Sair. Se sair, volta ao mundo real e vai para casa. Ah, pronto. Então eu resolvo ficar. Se você ficar, livros se abrindo com super histórias mágicas. Hoje você vai querer história de quê? Aí tem faroeste antigo, guerras medievais, mitologia grega. Tá, massa. E qual era o tema do Hernandes, hein? Ah, eu não me lembro. Ele não falou aqui, eu não sei se ele já tinha feito os anteriores. Ah. Mas tá. se ele Hernandes quiser digitar aqui, tema a já gente definido pode... anterior? Eu acho que ele está sem microfone, Hernandes. Mas... O tema que eu escolhi é aprendizagem. Aí encaixaria aí, aprender um pouquinho desses temas aí, no caso, né? Tá amplo, mas deu para entender. A gente teria que tentar encontrar uma cola mais comum, viu, Hernandes? Mas tá tudo bem. Entendi, tá certo. O que é mais importante para nós agora é vocês entenderem a lógica da coisa. Aí, então, vamos lá, para um aviso. Nós não podemos nos esquecer que a gente tem um objetivo de conteúdo real, entendeu? De factual. Daqueles conteúdos que está naquele negócio do não sei o que nacional de... eu nunca me lembro da sigla do negócio, é BCC, eu acho que é Base Curricular Nacional, BCN, pronto. Entendeu? Então, vocês têm que depois entender que, assim, vocês vão escolher um segmento que tem a ver com, de fato, um conteúdo que exista mesmo. Tem mais gente aqui, será? Tem, a Aninha colocou, mas eu não estou vendo uma bifurcação. Ah, não, tô vendo, agora eu encontrei. Desculpa, Aninha, é só porque eu tô sem óculos e não vi direito. Mas eu posso ler o dela, tá bom? Tá. Eu me lembro que ela falava sobre alienígenas. Tá. O que eles avistaram? Aí tem a opção, uma nave e um grande círculo azul. O que você quer, Robson? Eu quero o círculo azul. Parabéns, você está ligado, ganhou uma estrela. Eles ficaram maravilhados e espantados e resolveram descer com a nave em modo avião para que ninguém pudesse os enxergar. Chegando lá, viram os alienígenas Y e J. Viram o quê? Aí tem assim, eles viram uma multidão de pessoas ou viram uma parte sólida onde avistaram seres esquisitos. Certo. Ou alguma coisa desse tipo. Eu fiquei confusa um pouquinho em relação às bifurcações. Mas não tem nada não. Vamos lá, para o que importa agora. Ela de fato, ela está te dando opções. As opções podem não estar muito claras, depois precisa retrabalhar para ficar mais claras quais são as opções, né? E como a gente está fazendo aqui, primeiro está fazendo de uma forma muito rápida, segundo, nós estamos fazendo isso de uma maneira com o texto e tal, mas imaginem aquilo dentro daquela estrutura que a Lu mostrou do Twine, né? Quer dizer, fica bem legal de você ver, imagina se você botar uma figurinha aqui, uma colar e tal, e contar um pouco da história e depois, pam, né, o cara tem que fazer opções. Lembrando que vocês não vão se perder, porque a narrativa ela se torna uma coisa tão envolvente que a gente corre o risco de se perder, que tem um conteúdo para ser trabalhado, ok? Mais alguém? Perinto colocou também. Agora, eu vi só uma opção, não vi a segunda, talvez porque ele não tenha tido tempo de desenvolver. Mas tem assim... Numa bela manhã, no final do mês de março, Zeca, uma tilápia de cor verde-oliva, com manchas verticais negras no corpo, e seus amigos nadavam tranquilamente no Rio Doce quando percebem alguma coisa estranha em volta deles. Opção 1. Zeca e seus amigos imediatamente tomam a decisão
de nadarem em direção oposta e se afastam daquele ambiente hostil. Rapidamente, eles estão longe do perigo e em um ambiente... Ai, peraí que eu perdi aqui. Agradável. Escolhi. Em um ambiente Agradável. Uhum. Nesse novo ambiente, a temperatura da água é agradável, é possível respirar e nadar tranquilamente, mas nem tudo é tranquilo nesse mar de tranquilidade. Então, eu acho que eu não colocou a segunda opção, mas eu acho que colocaria mais para frente. Uhum. Pois então, Perinto, nós precisamos ter uma segunda opção, que seria, sei lá, ou o pessoal ficar e daí ver o que vai acontecer. Mas existe... ele botou aqui embaixo, né? Porque eu não foi? tinha colocado tudo. Colocou. Opção 2, agora que eu tô vendo, Perinto, desculpe. Zeca e seus amigos, sem perceberem, são envolvidos por uma coisa estranha, que vai aos poucos reduzindo a área e torna o ambiente cada vez mais difícil de nadar. Zeca e seus amigos são capturados numa rede de pesca. Isso. E opção 3, eles são transferidos para um grande aquário público, onde serão a atração principal. E opção 4, eles são transferidos para um enorme viveiro. Ai, gente, cada uma pior do que a outra agora. Pois é, mas é interessante, nós temos aqui uma tentativa do Perinto de trabalhar com 4 opções. É possível? É. Torna um pouquinho mais complexo a escrita, sim, porque o que vai acontecer? Olhe bem. Quando você vem escrevendo, essas histórias depois, para permanecerem as mesmas, elas vão ter momentos em que elas se ligam, tá certo? Então, o que acontece? Ó, só para você ter uma ideia, vamos supor que eles vão transferidos para um viveiro enorme e fogem do viveiro enorme, eles podem voltar lá para a opção 1, entendeu? Tomam a decisão de nadar em direção oposta ao viveiro e se afastam daquele ambiente hostil rapidamente. Sacaram como é que funciona? Vamos supor que eu tenha feito a opção 4. Aí eu fiz a opção 4. Aí acontece uma série de peripécias aqui na opção 4, mas é sempre lembrando que vocês vão tentar colocar coisas do conteúdo que vocês querem trabalhar. Como tá aqui, ó, como é que é a tilápia, né? Já dá para tirar uma base. Cor verde oliva, com manchas verticais negras no corpo, né? Tarará, tarará. Então você foi para a opção 4. Mas na opção 4, mais adiante, ele tem a chance de fugir daquele viveiro enorme. Então, quando ele foge do viveiro enorme, ele pode voltar para a opção 2, se quiser. E daí depois dá sequência para outra parte do texto, tá certo? Isso é perfeitamente possível de ser feito. Ou vocês podem ir só para frente, sem problema, e criar novas coisas. É muito elástico a forma como vocês vão montar o livro-jogo, é muito elástico. Ok? Vamos lá. Mais alguém? Não, acho que... Deixa eu ver se tem aqui em cima. Alexandra do B. Eu estou vendo aqui da Alexandra. Pronto. Ficaram sabendo que os militares e todo o aparato civil de proteção do país estavam nas ruas, pois teve uma invasão alienígena e que esses estavam consumindo toda a energia da Terra. E agora pensou: Tito, o que vem em primeiro lugar? Respondeu prontamente uma voz alta: nossa existência, é claro, e como eu poderia ajudar? Ficou sabendo por intermédio de vizinhos que esses alienígenas falavam uma língua parecida com o inglês, mas que ninguém teve coragem de abordá-los para uma real conversação. Até esse momento, ninguém teve coragem de conversar com eles, pois esses seres de outro planeta conversavam apenas com quem era puro de coração e corajoso. Agora Tito tinha uma escolha. Aí vamos lá para as escolhas. Chamar Brian para falar com os alienígenas e palavras cruzadas em inglês aparecerão. 2. Chamar os militares para fazê-lo e uma forca com adivinha de frase aparecerá. Jesus. Ou 3. Tentar usar seus conhecimentos e abordar um alienígena que se encontrava no seu pátio tomando chimarrão e aí as narrativas de um jogo se abrirão. Olha aí, amor, em sua homenagem. O chimarrão foi especial de luxo. Então, pronto, ó, essa é a ideia. É isso mesmo. Tá? Aí, depois, agora a gente fez um primeiro ponto no tecido que a gente está gerando, né? É como se a gente vai fazendo uma malha, como se estivesse fazendo uma malha, como é que se chama? Uma tecelagem. Tá? E esse processo de tecelagem, ele vai sendo cada vez mais elaborado, sempre nesse esquema. Por exemplo, vamos supor que eles tentam usar os conhecimentos e abordar o alienígena que se encontrava no pátio e tomando um chimarrãozinho e tal, básico. Aí, lá pelas tantas, aqui, entende? Brian, no parágrafo adiante, vê que eles estão fazendo isso e se aproxima.
Aí não precisou chamar o Brian, mas eu posso, eles podem ter visto o Brian numa janela e gritar pelo Brian, aí eu volto para o 1 e daí sigo de novo o rumo, tá certo? Isso é possível, essas tramas, elas são perfeitamente possíveis no livro-jogo, tá? Ele pode andar só para frente, mas você pode, volta e meia, ficar buscando coisas. Depende como você vai curtir montar o seu livro-jogo. De fato, é isso. E a história sempre puxando para ter essa coisa da narrativa, para manter a pessoa ou a figura envolvida, e junto com esse envolvimento, você ir trabalhando o aspecto dos conteúdos, que a gente não pode esquecer. A Aninha colocou assim, ó. Pode-se chegar ao final da história por caminhos diversos, não é? Não precisa ter somente um caminho para chegar ao final da história. Isso depende do que queremos trabalhar no conteúdo a ser desenvolvido. Não é isso mesmo? Totalmente. Essa imagem que eu abri agora do PowerPoint, vocês estão vendo, né? Sim. Pronto. Tradicionalmente, num livro-jogo, existe um fim desejado, mas isso aqui não... Isso aqui é nesse livro-jogo, tá certo? Ó, chega num determinado ponto aqui que qualquer escolha que você faça vai levar para o final. Então, eu posso ter N finais no livro-jogo? Pode, você pode ter N finais no livro-jogo, mas isso vai implicar, se você estiver usando ele para trabalhar com conteúdo, em você ter, vamos dizer assim, aceitação de que você pode ter 1, 2 ou 3 finais suficientes, ou até mais, desde que o teu conteúdo permita isso, possibilite isso, tá certo? No meu caso lá, que tinha que ser conhecer mais sobre os artrópodes e não sei mais o que lá, eu provavelmente iria, de algum jeito, tentar levar eles para um eixo só, porque eu preciso que eles formem o conceito de artrópode. Entendeu? É isso aí. Aí já vai estar muito vinculado a vocês. Por exemplo, vamos dizer que eu estou numa pegada de um livro-jogo que tem mais elementos sociais de discussão, ou políticos mesmo, né? Eu posso chegar a várias conclusões com a política. Não tem uma definição de artrópode que vai ter uma definição de artrópode. Eu posso ter várias possibilidades de resposta se o meu livro-jogo for sobre questão política ou social. Sim, pode ter mais de um final. Pode. Tanto aqui, ó, por exemplo, esses finais aqui, ó, esse aqui tem quantos finais possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive, um dos finais possíveis eu achei frustrante, né? Porque eu li o que? 1, 2, 3 páginas, que era o prólogo que o cara fez, apresentou o mundo comum, depois falou sobre o personagem que eu iria representar e tal, isso foi o 1. Todo aquele prólogo, tudo aquilo vai estar no 1. Aí logo ele me pede uma escolha. Como eu fiz logo de cara uma escolha errada, pum! Ele disse assim, tá, você morreu. Eu digo, já? Né? Quer dizer, então, vocês podem ter vários finais possíveis e todos eles significativos. Pode, perfeito. Não tem problema. Ok, gente? Prontinho. Ok. A gente termina agora? Estou terminando aqui. Se for de interesse, vocês mantenham contato, né, para a gente ir construindo chamadas, dá para olhar o que vocês estão fazendo, tá certo? Ajudar no que for possível, né? E super, assim, pelo menos eu e a Lu estava conversando aqui em casa, e aí a gente estava dizendo assim, nossa, passou muito rápido, né? A gente fica com vontade, tem tanta coisa nessa área, mas eu entendo que as áreas de vocês de estudo são outras, né? Essa área está muito próxima da nossa área mesmo de dedicação, né? Então, tipo assim, a gente vê assim, o volume de coisas que a gente poderia estar conversando, mas isso a gente sabe que é impossível. Qual foi a ideia, né, desse segmento do curso? É mostrar para vocês algumas técnicas narrativas e trazer vocês para uma coisa assim de, assim, ver que dá para fazer algumas coisas diferentes, né? E certamente dá para usar isso na construção do Twine, que é do livro-jogo do Twine, que é o objetivo, vamos dizer assim, maior desse nosso encontro. É isso, gente. Já estou sentindo falta da próxima terça-feira. Então, eu preciso dar alguns informes para vocês a respeito do que vai acontecer daqui para frente, tá certo, gente? Vocês têm mais uma atividade para fazer, que é relativa a essa questão da narrativa com o Robson. Ela encerra no domingo, como de praxe, igual às outras atividades, para que vocês possam encerrar esse processo. Mas na próxima terça-feira a gente não vai ter encontro, porque os professores vão entrar de férias e a gente só vai voltar novamente na semana do dia 17. Mas a nossa aula
síncrona, ela vai acontecer agora no mês de maio e um pedacinho de junho, às quartas-feiras com o professor Natal. Aí vocês vão aprender a desenhar aquilo que vocês estão pensando em termos de narrativa, né? Ele vai estar trabalhando com quadrinho digital. Então, a nossa aula vai ser um momento síncrono, vai ser no dia 19 de maio. Então, até lá, vocês podem pegar essa história de vocês, que vocês já começaram, e enxertar, já pensar em várias opções, já enveredar aí para ter esse tempo todinho para poder fazer a história de vocês do começo ao fim, né? E aí, como o Robson deixou o número dele de WhatsApp, vocês podem estar conversando com ele para saber se estão indo no caminho mais adequado ou não, se pode, se não pode determinadas coisas, tá bom? Então, só para vocês saberem, resumindo, a atividade 4, ela se conclui no dia 11, a gente vai mandar a planilha de frequência no dia 12, normalmente, mas a gente retorna, né, a partir do dia 17, com os materiais para leitura, mas é no dia 19 que a gente vai ter o nosso encontro síncrono com o professor Natal, agora outro professor. Ok? Compreendido? Branca, eu tô tão assim acostumado agora nessa pandemia de ficar vendo YouTube que eu já ia dizer para o pessoal assim, então se você gostou, inscreve-se no canal e dá o like. Ave Mas Maria. eles podem fazer isso, não tem problema, porque a gente vai deixar no YouTube mesmo, aí depois quando tiver lá eles podem fazer. Pronto, pois então se inscreva no canal e dê seu like. E eu me esqueci de falar também o mantra da pandemia, viu? Desculpa, viu, gente? Ai, qual é? Como? O mantra da pandemia, vocês estão me ouvindo? É o canal da Tecnodocência, Aninha. Tem um canal lá no YouTube só chamado Tecnodocência. Vocês estão me ouvindo, é um mantra maravilhoso, né? O É o tempo mantra todo da a gente pandemia. pergunta. Tem que falar ele como a gente fala o on, né? Tem que... Gente, beijo. Se colocar nos acordes musicais, vira o melô da pandemia, né? Total. Bom, pronto, beijão para todos. Pois então, pronto. Também um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do Robson ou então pelo nosso espacinho lá no Classroom, tá certo? Podem mandar pergunta lá, que todo dia eu vejo vocês. Por nada, Perinto. Boa semana, boas férias, né? E a gente se vê na semana do dia 17 de maio. Por nada, Alexandra. Até mais, viu? Se cuidem também. Tchau, tchau. Boa tarde.